Tem uma pergunta aqui, gente, de alguém que assiste nosso canal, que é o seguinte: parafuso mal apertado pode interferir na queima da resistência? Então a gente vai responder ela agora, né, Ivan? Então, nesse caso aí, a pergunta é referente ao forno de fusão. Porque um parafuso... Peraí, porque você falou pra eu te lembrar da feira, resistência. Então, vou entrar nela já. No caso aqui, a pergunta é sobre o forno de fusão. Se um parafuso mal apertado pode interferir na queima de uma resistência, provavelmente a pessoa que já queimou, ou que fez a pergunta, ou já queimou uma resistência, ou conheceu alguém que já queimou a resistência. Provavelmente. Se não for, releve. Então assim, existem vários modelos de forno de fusão, de vários tamanhos, de vários formatos. Nesse caso aqui, eu vou me atentar ao forno que eu utilizo, que é um forno do tipo quadrado, com resistência no topo, feito pela Haas Forges. Ele tem alguns parafusos na parte de cima que seguram Ele não prende necessariamente a resistência, mas ele segura um cabo, uma espécie de cabo ou arame, que esse arame segura o tubo, que é onde está enrolado a resistência. Então, para que você entenda melhor isso que eu vou falar, é muito importante que você pelo menos crie essa imagem mental. Eu tenho aqui a lataria do forno, aqui eu tenho dois parafusos que seguram, que prendem um arame, que o arame segura o tubo, um tubo de material refratário, que é onde a resistência se encontra, que a resistência está enrolada. Esse arame não entra em contato com a resistência, esse arame que está preso no parafuso. Bom, criada a imagem mental, se esse parafuso tiver desrosqueado ou com, enfim, não tiver desrosqueado, parafuso mal apertado, e fizer com que esse arame ele desça coisa de 2 centímetros, o tubo dentro do forno ele vai ficar torto. Então, imagina só, o tubo que tem que ficar reto ele vai ficar um pouquinho torto. Quando a resistência esquenta, quando ela está acionada, ela esquenta e ela é um metal, é níquel cromo. Automaticamente esse metal ele torna mais mole, mais maleável. Ele fica mais maleável. Se o tubo está um pouquinho torto devido ao parafuso, com o tempo essa resistência ela tende a ir descendo um pouco para o canto. E se ela encosta, imagina a sua resistência, está acionada, encosta no outro arame que também é de níquel cromo, porque ele é um dos poucos materiais que são resistentes a alta temperatura, a temperatura que o forno de fusão precisa. O que vai acontecer? A resistência está acionada, está passando energia que está sendo convertida em calor. Ela desceu, encostou no arame, que também é de níquel cromo, que está encostado no parafuso, que está encostado na lataria, que também tem todos os outros parafusos das outras resistências, dos outros arames. O que isso vai acontecer? Vai acontecer um mau contato, pode acontecer um mau contato e a energia vai acabar passando, eletrificando toda a parte metálica do seu forno de fusão. E isso pode causar um curto e, consequentemente, a sua resistência vai queimar. Isso em casos mais leves, porque caso ela encoste e não queime de imediato, pode acontecer de você, despreparado, desprevenido, vai lá e põe a mãozinha no forno que está eletrificado. Então você acaba tomando um choque. No caso, está explicado, né? Um parafuso mal apertado, ele pode sim influenciar diretamente na queima da resistência. É comum isso acontecer? Não é comum, mas acontece. Então, se certifica, né? Se você perguntou isso daí, está achando que tem algum parafuso mal apertado, se certifica. É bom que toda vez que você for fazer a manutenção do seu forno, é sempre importante que você vá lá com uma chavinha de fenda, uma Phillips, uma chavinha, e se certificar que todos os parafusos estão apertados. E também quando você abrir o forno, lembrando aqui que eu estou citando especificamente forno com resistência no topo, quando você abrir o forno, dá uma olhadinha lá nos tubos se eles estão bem presos e se os arames que seguram os tubos eles estão bem fixos naquele parafuso.
Caso isso esteja certinho, não tem risco nenhum de você queimar a sua resistência.